Pessoal, vou te explicar de uma coisa que aflige, claro, vários professores de artes marciais, mas eu acho que isso acontece mais no combate por uma razão específica. E se o aluno fala para você, mestre, e se? Mestre, e se? E se eu fizer isso? E se ele fizer aquilo? Vamos lá. Quando você está falando de artes marciais orientais, karatê, judô, aikido, dificilmente um aluno vai falar para você e perguntar e se no meio da aula. Tem algum problema nisso? Não. É alguma falha de caráter do aluno? Não. Atrapalha o andamento da aula? Sim. Mas ao mesmo tempo a gente precisa das questões para que o combate possa evoluir. Então, por exemplo, ontem, um aluno meu estava me perguntando sobre a ideia de segurar o braço e dar um upper por baixo do braço. E ele deve ter visto um vídeo meu de boxe filipino ou alguém, um outro mostrando. Talvez do mestre Clark, não sei, ou do Bruno Gabriel. Aí eu falei, ele falou, não, mas dá para fazer assim? Eu falei, cara, deixa eu te falar. Não dá para fazer isso, não. Funciona na demonstração, mas não funciona na realidade. Como é que você pode testar isso? Pede para um amigo teu socar e voltar rápido. Tenta segurar o braço dele e dar o upper na velocidade que ele vai e volta. Você vai ver que não dá. Inclusive, vai dar, porque aconteceu com a gente, vários acidentes do cara recuar o braço e você bater o cotovelo ou no antebraço dele ou no bíceps e criar uma contusão. Não vai dar para fazer. Então, a ideia no boxe filipino é segurar o braço, socar, o cotovelo dele está aqui. Não daria para segurar e nem velocidade para socar. Acaba que muitas vezes você dá o upper sem fazer isso, porque ele recolheu o braço, o upper continuou, mas o resto não. Puxa, não deu. Por que ensina? Boxe filipino é uma coisa, é combate corpo a corpo. Combate é outra coisa. Combate é para todo mundo. Todo mundo. Bom, e todo mundo tem que conseguir fazer, ou pelo menos a imensa maioria. Não é grande maioria, né? 50%, 60%, 80%, 90% das pessoas. Entendeu? Beleza. Aí, o que está acontecendo? Quando você para, você cria uma questão, ela tem um valor. Pode ser uma ideia, pode ser um problema, pode ser uma coisa que você tem que resolver, uma coisa que você vai explicar para o aluno. O que a gente sugere? Acabou a aula, anota, acabou a aula, grava no teu celular, depois me manda tudo por mensagem, ou escreve, me manda, e eu respondo tudo. Então, o que acontece? Você não perde aquele tempo da aula. Se você está ali 3 minutos batendo uma manopla, e aí de repente você para uma explicação que passa de 3 minutos, você não só atrapalhou ali, mas você atrapalhou todas as continuações que vêm depois. Tudo que poderia vir depois no treino. Além do mais, o e se desperta a curiosidade dos menos graduados que param para treinar para ver a resposta ao problema. Então isso não funciona. Tem que pensar nesse momento como oriental. Copie o mestre. Mas depois que você sair dali, aí você vai fazer as perguntas e vai aprender. Esse conceito todo, tá, é uma coisa muito mais ampla que vocês possam imaginar. Quando eu estou falando, por exemplo, de combate, eu estou falando de atualização. Eu estou sempre atualizando, sempre correndo atrás com tecnologia, que é a minha profissão principal, né? Que eu já larguei há muitos anos. Informática e tal. Então, por exemplo, quando você está pensando em tecnologia, você tem que avançar e dispensar os antigos. Quando, por exemplo, a gente tem uma técnica que não existe mais, cara, ninguém mais dá americana na rua. Obviamente eu não preciso aprender nem a americana e nem a defesa, mas você pode ver os livros antigos do combate que tinha isso, né? Aí você pensa, pô, caramba, não tinha, por que não tem? Porque essa situação deixou de acontecer na rua. Ou achamos outras respostas melhores. Né? Então, por exemplo, alguma arte antiga, ela quer permanecer antiga por alguma razão, vamos continuar com lança e tal. No combate, se inventarem uma arma laser depois, o phaser, aquele do Star Trek, a gente vai ter que aprender a lidar com essa situação ou todas as conjecturas que tem a ver. Entendeu? Você tem que estar sempre se adaptando. O combate está sempre na frente, sempre ser a melhor opção de segurança e defesa e ser uma opção legítima do Brasil, nativa do Brasil, que a gente já está exportando. Então, por exemplo, vou contar algumas histórias aqui. Por exemplo, um aluno meu que estudava comigo há uns 10, 15 anos atrás, teve uma greve de correio e ele falou assim,
Pô, mestre, como é que você está fazendo com a greve, os boletos? Olha, eu vou nos boletos, imprimo e pago. Mas aí tem que usar computador. Cara, sugeri para ele várias coisas, falar com o filho, que eu ia com ele na Lan House. Ele não gostava da existência da informática. Não gostava. Bom, ele devia ser mais ou menos da minha idade hoje, né? Ele, uns 15 anos atrás, então, devia ter 60 e lá vai fumaça. Né? 70 talvez. Tá. Aí o que aconteceu? Ele ficou chateado comigo quando eu disse a seguinte frase: meu amigo, vou falar o nome dele, o mundo não vai parar porque você, o nome dele, não quer se atualizar. Então essa questão da atualização, a questão da dúvida, todas elas são colocadas em parâmetros que são trocadas a cada ciclo de 35 aulas. Está tudo ok, não mudou nada? Vamos continuar estudando, vamos continuar melhorando. Os instrutores recebem, tem que se atualizar. Não é muita diferença de um currículo para o outro. Se o cara levar aí 10 currículos para se atualizar, claro. Mas se ele olhar o currículo, são 35 horas de vídeo, com a matéria inteira, para ele aprender, fora a parte teórica. Tudo, parte de sequências, isso, tudo que tem. E a atualização, como o cara que faz uma empresa, sei lá, LG ou Samsung ou qualquer outra empresa se atualiza. Samsung de celular, né? Ok, pessoal? Gostaram desse vídeo? Obrigado. Fica para o próximo.